toda a glória só pertence ao Deus Criador, ao único Deus verdadeiro. Amém? E é isso que vamos falar um pouco essa noite, sobre conhecer esse Deus poderoso. Amém? Eu vou convidar todos os meus irmãos a sentarem-se à mesa espiritual, porque vai ser servido um banquete. Quem quer ser alimentado realmente pelo verdadeiro pão da vida, que é a palavra que nos fortalece, dá força para nossas almas, para nós podermos dominar os desejos da carne e vencer esse mundo pela fé, é alimentar-se da palavra. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus é o verbo, é a palavra, e é ouvindo Jesus que nós temos fé. Sem ouvir Jesus é impossível ter fé, e se não tiver fé também é impossível agradar a Deus. E fé não é religião, fé é um dom que vem justamente por ouvir Jesus, por ouvir a palavra de Deus. Amém? Ele vem dos céus, por ouvir, é um mistério, é o passaporte. O que conduz a fé até o homem é a palavra de Deus. O que nos conduz até Deus é Jesus Cristo, que é a palavra. Amém? E a palavra vai ser lida agora. Então acomode-se, não deixe que nada distraia você, porque senão você está vindo em vão. Mais uma religião, mais um local que não vai te dar absolutamente nada, não vai te levar a lugar nenhum, apenas um lugar social. E não é isso que Deus funda as suas igrejas, né? Não é para isso que Ele unge servos dele e separa os filhos dele. Ele separa para que você venha ouvir a palavra. Pode ter certeza, se o motivo que você vir à igreja não é a salvação, você é a próxima vítima de um laço do inimigo, porque com certeza alguma coisa ele vai criar para te afastar da obra, para te afastar da presença de Deus e perder a comunhão com os irmãos. Então, só não se esqueça, o foco da sua vinda a um templo sagrado como esse, não importa a placa denominacional, é para ouvir a palavra da salvação e ouvir com ouvidos espirituais. Amém? Então se assente à mesa e ouça a palavra de Deus, que vai ser lida agora lá no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, o profeta segundo a teologia messiânica, que anunciava as obras e a vida e as obras do Messias, do Salvador, do ungido de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 13. Os irmãos que forem encontrando vão dando glórias a Deus, para a gente saber quantos já encontraram. Amém, glórias a Deus, né? Por favor, Isaías capítulo 5 e o versículo 13, só vamos ler a parte A. Amém? Portanto, o meu povo, quer dizer que não é o povo do mundo, é o povo de Deus. Amém? Portanto, o meu povo será levado cativo, ou seja, preso, né? Isso você tem que entender agora no plano espiritual. Lá aconteceu literalmente com o povo de Israel, foram levados presos para a Babilônia, né? Porque realmente não tinha entendimento, né? Você vai entender isso agora. E também acontece a mesma coisa conosco, quando somos levados a prisões espirituais, a laços espirituais, a correntes espirituais, porque não temos entendimento. Meu povo então será levado cativo, preso por falta de entendimento. Eu sempre ligo, porque é Deus que me permite fazer isso, ligar essas duas passagens. Vamos lá em Oséias, capítulo de número 4, porque ambas passagens têm o mesmo sentido, né? Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 14. Já a parte B do versículo 14 vai complementar aquilo que o Espírito de Deus quer trazer à sua igreja essa noite. Oséias, profeta Oséias, capítulo 4 e versículo 14. Isaías 5,13, a parte A diz: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E Oséias então no final do versículo 14 ele diz: pois um povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Algumas traduções diz que será transtornado, né? Então corre para a sua própria perdição, é perturbado, é um povo que realmente vai ser transtornado. Isso é a revelação do Senhor. Vamos fazer mais uma oração agora para o discernimento desta palavra. Vamos tornar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus em espírito e em verdade. Quanto mais oração, mais estamos na presença de Deus, mais poder o Senhor derrama sobre a igreja. Senhor nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez ligando a nossa oração. Estar em oração não é fazer uma frase decorada, e sim entrar numa conversa íntima com o Senhor, que nos concede essa audiência pelo precioso sangue de Teu Filho Jesus Cristo. Então estamos com ousadia na Tua presença, diante do Teu altar, pedindo que o Senhor venha, meu Deus, com a Tua glória sobre nossas vidas, a começar por esse servo que prega e por todos os ouvintes, para que ambos, tanto o pregador quanto o ouvintes, possam ter o discernimento desta mensagem que o Senhor hoje traz, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Amém, igreja?
Graças a Deus por isso. Então, vou ler de novo as duas passagens. Isaías 5,13. Porque o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Unindo-se a Oséias 4,14, final do versículo, um povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Amém? O povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. Hoje nós teremos aqui da parte de Deus o aprendizado pelo Espírito de Deus sobre a importância de não só conhecer a Deus, mas conhecer e entendê-lo. Amém? Você vai, até o final desse culto, você vai entender que é necessário não só conhecer a Deus, mas entendê-lo. Nós vimos na abertura, há pouco, não está aqui no vídeo gravado, mas nós vimos na abertura do louvor, que é quando antecedeu o louvor, que nós abrimos lá em João 17. Até peço que você volte lá comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 17. Quando eu falo volto, aqui os da internet não viram essa abertura. Eu pedi que fizesse a leitura, fizemos a leitura de João 17:3. E eu vou ler de novo, que é a oração sumo sacerdotal de Jesus. Jesus ali estava orando ao Pai e intercedendo por todos os discípulos, incluindo nós. Amém? E aqui ele diz assim, no versículo 3, nesta oração tremenda que ele faz, sumo sacerdotal. Ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Eis aí uma preocupação de Jesus, com os discípulos, incluindo nós, que somos discípulos do século 21. Amém ou amém? Você crê nisso? Porque se você for mais à frente aí, no versículo 20 do capítulo 17, você vai ter convicção disso, porque eu não quero que você saia daqui com dúvidas ou achando que o pastor está induzindo você a pensar isso. Não. Versículo 20, Jesus diz claramente ao Pai, na oração: e eu não estou rogando somente por estes. Ele está se referindo aos discípulos da época. Eu não estou rogando somente por estes, mas também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Inclui você ou não inclui? Não é através da palavra que você crê em Jesus Cristo? Aleluia. Então, ele incluiu a mim e a você nesta palavra. Então, esse momento você vê uma preocupação de Jesus com os discípulos daquela época e com os de hoje, já que era uma oração infinita até a volta dele, Então não tem fim aquela oração. Aquela oração, aquela intercessão, ele está o tempo todo ao lado do Pai, à direita do Pai, intercedendo por seus discípulos. Amém? Então a preocupação de Jesus era justamente essa, que os discípulos daquela época, incluindo nós, conhecêssemos a Ele, conhecêssemos a Jesus, conhecêssemos a Deus verdadeiramente como Deus único, e a Jesus, a palavra de Deus. Então, amados, alguém pode dizer assim: mas aqueles discípulos conheciam Jesus, eles andavam com Ele. Sim, andavam com Jesus, claro, mas não haviam entendido exatamente, não tinham discernimento da grandeza de quem era a pessoa de Jesus Cristo, e não tinham muita noção da grandeza do Deus Criador. Eles ali eram religiosos também, tinham temor por causa da palavra de Moisés, do Velho Testamento, eram um povo herdeiro da herança de Abraão, enfim, eles tinham temor a Deus, mas não tinham o discernimento e nem mensuravam a grandeza desse Deus. Por quê? Ainda vamos ter que entender isso, já chegando à conclusão daqui a pouco, lendo uma outra passagem bíblica. Mas antes de ir lá, eu vou pedir que você vá comigo ao Evangelho de Marcos. Eu ia ler uma passagem agora que fala sobre a mente humana, mas antes eu quero ir com você ali em Marcos, porque, amados, é interessante nós entendermos que por que o profeta Isaías e o profeta Oséias naquela ocasião já diziam que o povo de Deus, isso inclui hoje os cristãos, sofrem por falta de entendimento e não conhecimento. A palavra grega do Evangelho de João 17, que eu li há pouco, porque, para quem não sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era o império da época que ele foi escrito e registrado. Então, a palavra grega, que é explícita aqui agora, no capítulo 17, versículo 3 que eu li, quando fala: conheçam a Ti e a Jesus Cristo, se você pegar a palavra original do grego, ela tem um sentido de entender a Ti, conhecer, mas com profundidade. Amém? Conhecer com profundidade. Trazendo literalmente a palavra grega para o português, aquela palavra significa conhecer profundamente, plenamente. Então é ter discernimento. Amém?
Então Ele quer que conheça totalmente. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos à plenitude do seu amor, ao conhecimento, e o amor dele foi explícito aqui na terra, né? Através de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Então nós temos que entender isso. Eu quando eu pedi que você fosse em Marcos 4, porque há uma determinada situação ocorrida com os discípulos, que vai provar que eles conheciam, mas não entendiam bem quem era a pessoa de Jesus. Eles ficavam um pouco confusos ali. E você vai entender por que também. Tratava-se daquele momento que Jesus, cansado por ser um homem Deus, ou um Deus em forma de humano, cansado, dormia na polpa do barco. Vocês conhecem aquela passagem, amém ou amém? Estava cansado, atravessou de um lado para o outro, vários barcos foram acompanhando, vários barcos, e eles estavam ali atravessando. De repente, Jesus pega no sono e dorme na polpa do barco, e o inimigo aproveita-se, né, e lança uma seta naquele mar, um vento sacode o mar, as ondas ficam de uma forma incrível sobre os barcos, e mesmo homens como Pedro, que era experiente pescador, e outros que ali estavam, homens de alto mar, estavam em desespero a tal ponto de acordar a Jesus e dizer: Senhor, nós vamos perecer, o Senhor não se importa com isso? Porque estava dormindo, ele estava cansado, né? Então eu vou ler essa passagem para os irmãos e mostrar biblicamente que realmente eles não tinham entendimento de quem era, com quem eles estavam andando. Essa é uma das maiores provas bíblicas. Naquela ocasião eles não tinham ainda discernimento e estavam andando com Jesus há um bom tempo. Vejam aqui em Marcos 4, versículo 35 ao 41. Os irmãos chegaram até ele? Amém? Vamos fazer um intercâmbio de comunicação aí? Amém, meus irmãos? Amém? Senão tem pessoa, não estou falando sozinho, né? Eu não estou sozinho, estou com a igreja, em nome de Jesus Cristo. Então, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz assim as Escrituras: E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, Jesus disse aos discípulos: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com ele outros barquinhos. Versículo 37 diz: E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava, Jesus no caso, na popa do barco, dormindo, sob uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve então grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eu quero crer que ele voltou a dormir nessa hora, né? Já voltou lá, está tudo calmo de novo, ele voltou a dormir. E é nesse momento, eles sentiram, versículo 41, um grande temor, e diziam entre eles, uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então olha aí que eles andavam com Jesus, mas estavam ali: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Então, esta é uma das maiores provas bíblicas, que mesmo quem anda com Jesus, muitas vezes não tem o discernimento, não tem o entendimento, conhece a Jesus, mas não tem o discernimento de quem é a pessoa de Jesus Cristo e do próprio Deus. Então, amados, essa passagem nos dá essa tremenda convicção. Eu vou pedir que você, em nome de Jesus, vá lá em 1 Coríntios, porque tem uma explicação disso tudo aí, amados. A explicação é que, se não for pelo Espírito de Deus, não há como ter entendimento de quem é Jesus Cristo. Você não vai passar de um religioso, de uma religiosa, vai frequentar lugares, mas não vai passar de um momento social. Por isso que eu peço: se acomode-se, não fica andando durante a mensagem, não fique conversando, porque se você não está num lugar social, o que você está aqui fazendo é ouvindo a instrução do próprio Espírito, Criador do Universo, que está tentando te instruir, tirar você da carnalidade e levar você para o plano real que você vai ter que encarar na tua existência futura, quando deixar esse corpo. Amém, igreja? Que é a vida espiritual. Ou vai ser com Deus, ou vai ser no sofrimento eterno. Então decida hoje. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, vai nos dar essa convicção de que a mente humana não adianta. Tentar entender o Deus pela mente humana não vai conseguir, amados. É impossível. Não tem como ter discernimento das coisas de Deus pela carne. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, aqui está bem claro: o homem natural, que é a carne,
não compreende as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, discerni-las, amém? Porque elas só se discernem de que forma? Espiritualmente, amém? Há um claro exemplo disso na própria palavra de Deus, quando Jesus interroga seus discípulos e pergunta a eles: olha, o que os povos estão dizendo a meu respeito? Aí eles começam a dizer: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é a reencarnação de Elias, outros falam que o Senhor é fulano de tal, outros falam que sou um grande profeta. Ele: tá bom, tá, tudo isso aí é carne. Mas e vocês? O que vocês pensam? O que vocês acham que eu sou? O que vocês compreendem? O que vocês entendem que eu sou? Está em Mateus capítulo 16. Então olha a preocupação de Jesus Cristo, é fazer-se conhecido. Olha que ele orou a Deus: Pai, eu oro para que eles conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, só o Senhor é Deus, e a Jesus Cristo aqui enviaste, amém? E eu peguei e trouxe para vocês o discernimento, que aquela passagem trazida do grego original para nosso idioma, tem um sentido literal de que aquele conhecimento não é só conhecer, andar com ele, ser religioso, é ter um discernimento, é uma compreensão profunda de quem é a pessoa de Jesus Cristo e de Deus Pai, amém? E lá no Mateus 16, que eu pedi que vocês fossem até lá, é aquele momento então que ele interroga os discípulos, e eu vou ler para os irmãos do versículo 13 ao 17, estamos juntos? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles então disseram: uns dizem que é João Batista, outro Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse ele então a eles, disse-lhes, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí que é o ponto. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glórias a Deus. Você pode dizer: nossa, Pedro é sábio, né? Quem tem uma sabedoria fora do comum? Não. Versículo 17. Não foi ele que disse isso. E Jesus então responde, olhando para ele, e disse: bem-aventurado és tu, ou seja, tu és muito feliz mesmo, hein, homem? Porque o Espírito do meu Pai escolheu você. Mas por que será que o Espírito Santo escolheu Pedro? Porque ele sempre foi ousado, sempre foi interlocutor, ele sempre quis estar, quando tinha alguma dúvida dos discípulos, ele ia e era o porta-voz de todos. Então Deus, vendo a agilidade daquele Pedro, que muitas vezes também fez muita coisa errada, como nós fazemos, na ânsia de fazer a coisa certa, né, amados? Então fazemos erros também, mas Pedro era esse discípulo que fazia muita coisa errada, mas tinha algo especial nele, que a Jesus diz para ele que ele é muito feliz. Você é muito mais feliz. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Diga glórias a Deus. Você está conseguindo ligar o que Deus está dizendo essa noite? Não há como discernir a Deus, não há para entender, como entendê-lo pela mente humana, não há. Não foi a carne que revelou a Pedro, não foi nada terreno, aquele sentimento veio de Deus para Pedro, naquele momento, falar. Amém, igreja? Então olha aqui, tudo Deus confirmando. Por que os discípulos então conheciam e não entendiam? Porque eles não tinham ainda o Espírito Santo. Aquele momento foi um momento de bem-aventurança de Pedro, que o Espírito Santo tomou ele e falou na boca dele. Glórias a Deus por isso. Amém ou amém? Mas eles não tinham ainda. Agora olha para o teu irmão do lado e diga para ele: mas nós temos. Você crê que você tem o Espírito Santo? Amém. Então, está aí, né? Viram, amados? Não foi a mente humana que havia revelado a Pedro, e sim o próprio Espírito de Deus. O próprio Senhor Jesus revela isso. Mas alguém pode dizer assim: mas todo mundo tem o Espírito Santo, né? Os discípulos do século 21, a Bíblia diz que eles recebem o Espírito Santo, basta aceitar Jesus como Salvador. Sim e não. Porque o único que pode conhecer a Deus, conhecer o coração do homem, é Deus. O único que pode esquadrinhar a mente humana e sondar o coração humano é Deus. Há muitos, e não poucos, que estão investidos de autoridade, que estão pregando em igrejas, que estão tocando instrumentos, que estão em cargos de igreja, ou estão fazendo alguma atividade eclesiástica, seja na igreja evangélica cristã, seja na igreja católica romana, enfim, no cristianismo. Há muitos que estão ali religiosamente, infelizmente, e não estão ali com o Espírito Santo agindo neles ainda. Acham-se investidos de autoridade do Espírito Santo, mas não são. E eu vou provar isso biblicamente. Isso é lamentável? É triste.
Porque o propósito da pessoa não está ainda na salvação, está ali para um momento social, está ali por alguma coisa que ainda é para a carne. Isso é bíblico, amados. Pessoas que andam com Jesus, às vezes não têm o Espírito Santo, mesmo no século 21. Eu vou provar isso biblicamente, amados. Vou provar biblicamente. Primeiro, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Jesus estava aqui. Vou explicar isso já, quer ver? Deixa eu achar só os endereços que eu marquei aqui. Vamos usar um exemplo claro. É isso. O endereço está em João 12. Se está em Mateus, vai um pouquinho para frente. Vai no Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos provar isso biblicamente. Quem anda com Jesus nem sempre tem o Espírito Santo. Olha que coisa, hein? Parece uma contradição, mas presta bem atenção nisso. Eu me refiro a Judas Iscariote. Ô louco, pastor, você pegou um extremo exemplo. Eu não. Primeiro que é o Espírito Santo que traz a mensagem. Eu apenas estou repassando o que Deus passou. Eu vou dar esse exemplo e vou dar um outro exemplo. Não vou ficar só em Judas, não. Fica tranquilo. Então, vamos lá. Ao exemplo claro de que andando com Jesus não tem o Espírito Santo. Judas Iscariote. Ele andava com Jesus, mas nunca teve o discernimento realmente de quem era a pessoa de Jesus Cristo. Nunca teve isso, porque nunca abandonou os sentimentos carnais. Nunca abandonou o que ele verdadeiramente era, desde quando ainda andava no mundo, sem andar com Jesus. Porque se você não sabe, Judas era um ladrão, era um estelionatário, era um homem que realmente tinha tendências errôneas. Ele tinha atração pelo roubo, pelo estelionato. Então Judas era um desses. E ele tinha apego ao material, ele se apegava demais a isso o tempo todo. E mesmo como discípulo, ele continuou exercendo a carnalidade e ao que deu no que deu, né? João 12, versículo 6. Todos encontram? Do 2 ao 6. Todos encontraram? Vamos lá. Fizeram-lhe, pois, uma ceia. É Jesus, então, que foi à casa que ofereceram a ele uma ceia. Amém? E ali naquele lugar, Marta, né, servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ou seja, de muito valor, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes com os seus próprios cabelos, enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, né? Com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, daquele perfume, né? Daquele nardo. E então um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendes este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Não pense você que ele estava preocupado, viu, com os pobres não, viu? Veja o versículo de número 6 que diz: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tinha a bolsa, ou seja, ele cuidava da parte financeira. Jesus deixou na mão dele a parte financeira. Para quem não sabe, era Judas que cuidava da parte financeira. Então ele tinha a mão, a bolsa, ele tomava conta da contabilidade, vamos dizer assim, né? E tirava o que ali se lançava. Então ele não estava preocupado com os pobres. Ele falou: poxa vida, esse dinheiro podia ter vindo aqui para a bolsa, né? Para o controle meu, que com certeza já ia sacar algumas coisinhas fora. Então está aí a explicação óbvia de que mesmo quem está andando com Jesus, sendo um discípulo, não tem o Espírito Santo. E a prova disso é que ele continuou agindo da mesma maneira. Ou você pensa que quando Deus fala assim: meu filho, ou cristão, imita meu filho Jesus Cristo, porque ele veio para isso, para você se tornar o corpo dele ativo na terra. Então quando eu falo, vire a outra face, quando bater numa face, você vai e devolve o que fizeram com você. Você está fazendo a minha vontade ou a vontade do diabo, diz o Senhor. Amém? Quando eu falo, creia em mim, que eu sou o provedor, não retenha o que é meu para a minha obra, porque eu lhe darei condições muito mais. Eu duvido que um fiel aqui faltou alguma coisa para alguém que foi fiel. Eu conheço membros aqui da igreja que começaram com dízimo X, hoje está com 10, 15 vezes mais aquele X, porque nunca roubou do Senhor. E também nunca fez pensando nisso. Nunca fez pensando nisso. Simplesmente porque é fiel ao Senhor, por temor, por respeito à palavra de Deus. Entendeu agora? Amém? Então, seguindo em frente. Ou você acha que esse espírito que induziu Iscariotes, Judas, a permanecer na carnalidade, ele está aí fazendo, ele está feliz que você está servindo a Deus? Ele vai trabalhar dentro das igrejas. Por isso que você vê crentes dentro das igrejas. Você acha que todo mundo está nas igrejas, está convertido, amado? É por isso que você vê acontecer coisas nas igrejas.
Porque o espírito do diabo continua agindo dentro das igrejas. Ele usou um dos discípulos, e olha que os discípulos foram escolhidos um por Jesus Cristo. Amém, igreja? Seguindo aqui o raciocínio, eu disse que ia dar 2 exemplos, né? Eu dei um apenas de Judas. Eu vou a outro exemplo que a Bíblia mostra claramente que é um questionamento. Isso é a questão de, é cristão, tem o Espírito Santo. Não, o cristão tem mesmo. Agora, o que define um cristão não é o rótulo, não é uma placa denominacional, são as suas atitudes que definem quem você é. Amém ou não amém? Porque senão você é um crente, e o crente não tem o Espírito de Deus, ele tem o Espírito do diabo ainda, porque crente o diabo é. Amém, igreja? Prova bíblica disso, Romanos capítulo 8. Não fiquem tristes, amados, não fiquem chateados. Esse culto é de libertação, é para que você não seja mais enganado, em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 8. Quem escreveu essa carta? Paulo. Aqui, igreja de Roma. Será que é o povo romano? Não, aos cristãos romanos da época. Amém? Chegou até nós, então se tornou um endereço bíblico. Mas essa carta foi escrita aos cristãos romanos, ou aos crentes romanos, né? Porque você vai entender porque eu falei aos crentes romanos, porque ele coloca em xeque essa questão do Espírito Santo está sobre todos. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 8. Eu convido a todos a ir comigo. Deixa eu ver aonde que versículo. Versículo 5 ao 9. Todos encontraram? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, óbvio, né? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas que são do Espírito. Esse Espírito com letra maiúscula. Então está falando do Espírito Santo, né? Porque a inclinação da carne, versículo 6, dá para a morte. Amém? Mas a inclinação do Espírito, ou seja, para o Espírito de Deus, dá para o quê? Para a vida e paz. Amém? Ou seja, vida eterna, né? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Amém, igreja? Não é sujeita à lei de Deus, assim, nem em verdade, ou pode ser. Portanto, os que na carne estão, não podem agradar a Deus. Já o versículo 9, até onde eu vou, até o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, aí está o ponto, olha o que o apóstolo Paulo diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Perceberam aí? Mas ele vai dizer, olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, igreja? Então está aí. O apóstolo Paulo chega a dizer: se é que vocês realmente têm o Espírito Santo, se é que ele habita em vós. Então aí essa é uma das provas bíblicas de que nem todo mundo que se diz Senhor, Senhor, será salvo. Amém? Por que será que há uma preocupação do Espírito Santo com aqueles que deixam de congregar, que param de congregar? Por que será? É óbvio, né? Porque eles deixarão de avançar. Porque todos nós, amados, eu estou citando esses exemplos aqui porque eu estou ungido para isso, mas essa palavra vem para mim, amados. Eu também cometo erros que eu tenho que parar e pensar: peraí, o que eu estou fazendo? Isso não é uma atitude de um cristão, essa é a minha carne. Amém, igreja? Então a atitude nossa que nós temos que refletir: o que eu estou fazendo na minha vida? Peraí, para onde eu estou levando a minha vida? Para onde eu estou caminhando a minha vida? Então todos nós estamos sujeitos. Aliás, atire a primeira pedra o que não tem pecado, disse Jesus. Amém? Amém ou não amém? Todos concordam com isso? Então, é para refletir, não fiquem tristes com a mensagem dessa. É uma mensagem para nos abrir os olhos. Para que você acha que veio Jesus Cristo? Para tirar a visão do cego, para devolver a visão aos cegos. Não é estar falando de milagre natural, que é curar um cego aí. Isso ele faz se ele quiser fazer. Mas ele está falando de uma visão muito maior, porque tem cego que enxerga muito mais do que pessoas que têm visão normal, porque tem a visão espiritual. Amém? E essa visão espiritual que Deus quer nos dar, que nós entendamos verdadeiramente o reino de Deus. Amém? Então Jesus veio para isso, veio para desfazer as obras do inimigo e veio para nos dar discernimento das coisas espirituais, porque as coisas de Deus não conseguem, não será entendida pela mente humana. Precisamos ter o Espírito Santo, e para nós termos o Espírito Santo é necessário confessar Jesus como Senhor e Salvador e perseverar na fé. Amém, igreja?
Se qualquer coisinha te tira da presença de Deus, tira da comunhão com teus irmãos, te tira da igreja, você deixa de congregar, isso você não está com o Espírito Santo em você. Isso não é do Espírito Santo. Essa história de falar, acabou o meu tempo ali, ou aqui, ou lá. Quem determina isso é Deus, não é você. E Deus não vai deixar falar um negócio desse para tirar você em confusão, de lugar nenhum. O único ministério que eu passei na minha vida e saí para esse ministério foi porque Deus mandou, e eu fui falar com o homem de Deus, que eu tinha sido informado para Deus, que Deus mandou abrir esse ministério. Não tinha meu tempo acabado, coisa nenhuma. Tanto é que ele é meu pastor até hoje. Há 25 anos. Só tive um pastor, o mesmo pastor até hoje. Amém, igreja? Seguindo em frente aqui, em nome de Jesus, pastor terreno, que eu me referi, né? Meu pastor verdadeiro é Jesus Cristo, ele é apenas um pastor auxiliar, cheio de defeitos, como eu também tenho um bom defeito. Mas eu não olho para o defeito dele, porque eu não sirvo Jesus por causa dele. Eu sirvo Jesus por causa de Jesus Cristo, e amo ele por causa de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, amados, por que há uma preocupação do Espírito Santo das pessoas que deixam de congregar? Porque eles vão deixar de crescer, vão deixar de avançar no discernimento, no entendimento, que só conheceram Jesus, mas vão estacionar, vão estagnar na fé, vão parar, vão ficar miudinho, não vão desenvolver. Sabe aquela pessoa que não cresce por falta de nutrição? Já viu uma doença dessa já? Que a pessoa não é nutrida e a pessoa fica raquitiquinha, já viu já? Já viram essa doença? É uma doença isso aí, por falta de nutrição, né? Não estou me falando de referindo a baixinhos, não estou falando de uma doença mesmo, essa pessoa anãzinha. Há muitas cidades do Nordeste que acontece isso aí, que as pessoas ficam, não crescem porque não desenvolvem nutrição, e assim acontece na fé. Se nós não nos alimentamos do pão da vida, nós estagnamos, ficamos miudinhos, nós paramos de crescer. Misericórdia. Aparentemente você é uma criança, pode ter a mente adulta, mas é uma criança, e assim você também é. Pode ter um corpo amadurecido, mas a mente ainda é de uma criança que está caminhando agora na fé. É por isso que você não perdoa, é por isso que você não tem tolerância, é por isso que você não suporta certas coisas, é por isso que você não é dizimista, é por isso que você rouba de Deus. Eu estou falando para o Espírito Santo, amados. Ouça quem quiser ouvir, porque essa casa é liberada para você estar presente ou ausente. Isso aqui não é para você estar aqui obrigatoriamente. Você veio porque há um propósito de Deus de você estar aqui. Amém ou não amém? Então, continuando em frente aqui, presta atenção em nome de Jesus. Deus não quer que você deixe de congregar. A maior preocupação de Deus é quando você para de congregar, porque você fica estagnado, você deixa de crescer, deixa de ter o discernimento, deixa de avançar na plenitude do conhecimento que Deus quer que você chegue. Esse é o plano do diabo. Vá lá comigo, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15, por favor. E muitas pessoas estão dando lado para o inimigo, amados, infelizmente dentro das igrejas. No capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51, diz assim as Escrituras: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Porque, amados, entenda uma coisa: o processo de libertação, de crescimento, de avançar, ele é um processo. Já disse, é um processo, não é uma mágica. Deus não vai, olha, você aceitou Jesus hoje, pronto, você já sabe tudo do Evangelho. Eu estou pregando há 20 anos, tanto nesse ministério, 17 para 18, quanto no ministério pastoral itinerante, há 20, 21 anos, por aí mais ou menos. E olha, amados, cada dia que eu prego uma coisa, vem um renovo aqui dentro. Deus renova a minha fé, cada dia que Ele me traz a mensagem. Eu fico ansioso de chegar a um culto de libertação, que eu sei que é palavra de alimento sólido. Eu fico, porque começa para mim. Eu fico ansioso, a ansiedade que não é nem minha, não é natural minha, não. Ela é dos próprios Espíritos Santo que querem fazer crescer. Então tem que haver em você esse sentimento, um desejo, isso porque a tua alma anseia, ela tem sede de Deus, a tua alma. Agora, se você viver na carne, você vai cogitar para as coisas da carne. Amém? Vou ter que ir para um culto hoje. Né? É desse jeito, a carne é isso. A carne é isso. Olha o Espírito, olha, tem culto hoje, é onde Deus vai revelar aquilo que eu preciso ouvir. Então eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Amém? Isso é espiritual. Lá em 1 Coríntios diz claramente que nós todos seremos transformados. Mas não é da noite para o dia, não é um passe de mágica. Diga para o teu irmão do lado, é de glória em glória, é de luta em luta, batalha em batalha, de fé em fé. Amém? Diz no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Pregamos isso aí semana passada, né? Sede firmes e constantes, e sempre medianos na obra de Deus. Não, né? Glórias a Deus que você entendeu que não é não, vocês entenderam. Seres abundantes, ou seja, com sobras,
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca será em vão, porque é no Senhor. Diga amém? Aleluia, Jesus. Então a igreja está compreendendo. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, vá um livro para frente, por favor, meus irmãos. No capítulo 3 de 2 Coríntios, e o versículo de número 18. A parte... Vamos ler todo o versículo 18. Vai dizer que no momento nós todos estamos com a cara descoberta, refletindo como no espelho a glória do Senhor. Estamos vendo mais ou menos como é que Deus é. Conhecemos, mas não temos totalmente entendimento de quem é a pessoa de Deus e de Jesus Cristo. Mas olha aqui, ó, todos seremos transformados, isso é de glória em glória, na mesma imagem, como pelo o Espírito do Senhor. Amém? Então, não é mágica, é um processo lento. Tenha paciência, tenha perseverança. Quando você enfrentar uma situação adversa, em que você ira-se, não peque. Ireis, mas não pequeis, diz o Senhor. Amém? Porque a ira também vai fazer parte do teu desenvolvimento. Situações que vão ocorrer na tua vida, é para você crescer mesmo, para nós crescermos. Amém, queridos? Pregamos sobre isso. Agora o que eu não posso fazer é desistir, chutar tudo lá, não quero mais, pronto. Misericórdia, isso não é de Deus, amado. Até porque a transformação, ela não é um estalo. O processo de aprendizado, de conhecimento de Deus, ele é como dizem em Provérbios, até pregamos isso aí semana passada, lá em Provérbios 4, versículo 18, diz assim, ó, olha como que é, olha o que a palavra diz aqui, ó, 4, 18, mas o caminho dos justos, algumas traduções vão dizer as veredas, né? A vereda do justo, a vereda é caminho, né? Então, mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, ou seja, como a luz do amanhecer. Ou seja, você já morou em lugar de serra, ou já viajou onde tem serra? É isso que quer dizer, porque se você não sabe, lá no Oriente, todo amanhecer, ele tem uma neblina, né? Lá no deserto é assim. Aliás, à noite no deserto, morre a pessoa de hipotermia, para você ter ideia. E durante o dia morre de insolação. É o oposto, são dois extremos no deserto. Então, como lá é o Oriente, essa palavra você tem que entender na teologia como está sendo dita ao povo do Oriente. Então ele vai dizer assim, olha, o caminho do justo, a vereda do justo é como o amanhecer. Como é que amanhece? Tudo neblina, tudo, né? É assim que amanhece lá, por causa do frio, por causa do gelo que houve à noite. E aí o que acontece? Mas, o que diz as Escrituras, vai brilhando, ou seja, vai clareando, de pouquinho em pouquinho, mais e mais, até ser um dia perfeito. Amém? E assim somos nós, amados. Diz as Escrituras que nós vamos de glória em glória, de luta em luta, de batalha em batalha. Como pregamos na semana passada, quem veio está até ligando as duas mensagens. E hoje, quando me revelou isso de novo, eu falei, Senhor, foi essa a pregação da semana passada. O Senhor falou, é assim mesmo que eu acho. Eu acho porque quem vai numa aula e para um dia tirar um certificado, né, no mundo de vocês, é uma sequência de estudos que te levam ao raciocínio, ao entendimento. Não é diferente para quem vai aos cultos a mim. Amém, igreja? Então Deus está dando a mesma continuidade. Então, irmãos, aqueles que deixam de congregar, eles acabam caindo num laço do inimigo tão grande que eles deixam de crescer na graça e no conhecimento, no discernimento de Jesus Cristo, da palavra de Deus. E a Bíblia então exorta, lá em Hebreus, no capítulo de número 10, ela exorta claramente e nos alerta, nos faz um alerta para nós não deixarmos de congregar. Ele vai exortar os que fazem isso. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando, ou seja, chamando a atenção um dos outros, tanto mais quando observais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia, com letra maiúscula. Amém, igreja? Então está aí, ó, né? Essas pessoas, quando deixam de congregar, há um alerta para nós que estamos congregando, não deixar essa seta entrar na nossa vida. E os que deixam de congregar, que começam a escolher culto para ir, que muitas pessoas falam, não estão congregando mais, mas escolhem cultos, né, para ir. Eu só vou dia domingo, porque eu já sei tudo. Eu não vou, orar não adianta orar mesmo, porque o povo lá não vai mesmo para a igreja. Olha o que eles fazem, olha o que o diabo faz. Mas na sexta-feira, o pastor fala, me dá sono. Eu já ouvi essa frase já. Falaram para mim já essa frase. Pastor, fulano de tal deixou de ir porque tem sono na sua pregação. Aí se ele for numa igreja pentecostal, ele para de ir porque ele grita demais. Ou seja, o diabo vai sempre lançar uma seta para ele não congregar. Amém ou não amém? Já ouviram isso aí? Amados, tem tudo isso aí.
Então, irmãos, é tremendo o que o diabo faz, infelizmente, né? Ele é astuto, é sagaz, então eu tenho que dizer que é tremendo, porque realmente é incrível a habilidade que ele tem de enganar as pessoas. Então, seguindo aqui, o raciocínio que Deus mandou trazer, essas pessoas que deixam congregar, eles estão interrompendo um crescimento que os espíritos não vão ser salvos. Quem sou eu para dizer isso? Misericórdia. Isso é só Deus que sabe, né? Quem sou eu para dizer isso? O que eu posso afirmar pelo Espírito de Deus, que me dá essa revelação, é que eles estão deixando de ser cooperadores do reino de Deus. Aí eles vão receber a recompensa deles conforme o que eles fizeram. Amém? Vão receber a recompensa. Não, naquele dia não adianta. Ó. Você vê que fulano recebeu uma coroa enorme, um lugar especial, e o outro lá vê, né? Porque é segundo a sua obra. Se receberão cada um segundo a sua obra. Amém? Então, o que essas pessoas fazem? Elas interrompem o trabalho do Espírito Santo, que estava ali desenvolvendo um conhecimento, um discernimento, de como exercitar, por exemplo, o amor ágape. Porque na igreja, amados, é o lugar que você começa a exercer o entendimento de que, olha, aconteceu tal coisa entre eu e irmão, fulano, mas houve uma permissão de Deus para isso. Porque eu tenho que crescer com isso aí. Eu tenho que aprender a suportar ele, a suportar ela. Eu tenho que aprender isso. E Deus está me dando um ensinamento que eu vou ter que enfrentar isso lá fora. Na minha família, no meu trabalho, no meu meio social. Então eu tenho que aprender aqui dentro. Aqui é a escola que Deus me dá. Por isso que Deus congrega. E também para você ser bem-aventurado lá fora financeiramente, há um lugar para você exercitar e plantar, né? Quando um plantador planta uma semente, ele colhe espigas, né? Ele tem um lugar para guardar a colheita dele, mas ele plantou na terra. Ele vai guardar lá no outro lugar, nos silos, enfim, né? Mas ele plantou na terra. A igreja também é o lugar onde você planta, quando você é dizimista, quando você é ofertante, você vai usufruir disso lá fora. Mas isso é pela fé. Amém, igreja? Então estou explicando o máximo possível para os irmãos. Vá a favor em Hebreus 10, como você já está, os versículos 23 e 24, que vai dar esse entendimento que nós temos. A igreja é o lugar onde nós temos que praticar o amor. Diz o versículo 23: retenhamos firmes a confissão da nossa fé, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Não é o pastor, não é a placa, não é a religião. Fiel é Deus. Amém? Fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aleluia. Está aí a prova bíblica. Por que não devemos deixar de congregar? Porque é na congregação que Deus ali nos dá o discernimento, nos dá o crescimento espiritual para vivermos uma vida com Deus lá fora. Amém, igreja? Então, resumindo, se você crê que Deus falou nesse lugar, diga glórias a Deus. Então, diga para o teu irmão do lado que deu glórias a Deus. Fala, então não endureça teu coração. Amém? Hebreus capítulo 3. Você está em Hebreus, volta um pouquinho lá no capítulo 3. As escrituras dizem assim no versículo 7 ao 15: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, você ouviu a voz de Deus? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos antecedentes, vossos pais, no caso, falava aos hebreus aqui, né? Me tentaram, disse o Espírito Santo, me tentaram, me provocaram a ira, por 40 anos, provaram as minhas obras, e por isso provaram as minhas obras, ou seja, sofreram as consequências. Versículo 10: por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram no seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Versículo 11: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Versículo 12: vede então, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Versículo 14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, até quando? Até o fim. Enquanto se diz: se hoje ouvirdes a sua voz, do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Amém, igreja? Quantos aqui querem viver a eternidade com Deus? Que eternidade você tem.
Você é espírito, nós somos espírito, eternamente, nós somos eternos. Agora a pergunta é, com Deus, quantos querem a eternidade com Deus? Digam amém. Então não aceite nenhuma voz te engane mais. Aceite o convite do Espírito Santo. Oséias capítulo 6. Qual que é o convite do Espírito Santo? Olha o convite aqui, ó. Oséias capítulo 6. Deixa eu só achar aqui. Oséias capítulo 6, versículo 3. Olha o convite do Espírito Santo. Conheçamos e façamos o que mais? E prossigamos em conhecer. Ou seja, se você buscar também a tradução disso tudo que é, conheçamos e buscamos o discernimento, o entendimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, ou seja, como claro será a sua vinda, a sua saída. E Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Ou seja, é certo que Deus vem. Isso não tem como evitar. Deus virá e vai pedir conta de tudo que nós fizemos. Importante, amado, não se deixe abater por essas palavras de exortação que foram pregadas hoje. Caso você tenha se visto em alguma situação semelhante ao que foi pregado, não fique abatido, nem triste, muito menos triste, porque, pelo contrário, dê graças a Deus pelo privilégio de estar tendo a oportunidade de se corrigir. Amém ou não amém? Sabendo que Deus é fiel e Ele irá completar a obra de salvação na sua vida, se você crer. Diga amém? Amém. Por isso que prossiga, como disse a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu vou pedir que todos os irmãos coloquem-se em pé, porque o tema desta noite é conhecendo e entendendo a Deus. Conhecendo e entendendo a Deus. E abrindo as escrituras em Filipenses capítulo 1 e o versículo 6, diz assim, só escute. Olha o que diz a escritura: estou convencido, eu peguei uma tradução na linguagem de hoje, tá? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, é o Espírito Santo falando conosco, amém? Aquele que começou a boa obra em nós, em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Então, conheça e prossiga em conhecer a Jesus Cristo, amém? Agora você deve entender a oração sumo sacerdotal de Jesus. Eu quero, nesse momento, também estender minhas mãos para a igreja, e pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, que Jesus intercedeu ao Pai para que Ele viesse e habitasse em nós, pudesse, essa noite, nos dar o discernimento da palavra. Então, pelo mesmo Espírito que me revelou essa palavra, eu faço a seguinte oração: Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu peço que o Senhor dê a cada ouvinte que se dispôs mesmo a ouvir a Tua palavra, que não ficou ali, Senhor, desinquieto, ou dando lado para o inimigo com pensamentos vazios que não levam a lugar nenhum sobre as coisas terrenas, e sim preocupado com a salvação da sua própria vida e dos seus entes queridos. Deus, então eu peço que a todos esses que o Senhor separou exclusivamente para estar essa noite ouvindo esta palavra, para dar a eles um crescimento maior na Tua palavra, na Tua presença. Então eu peço que o Senhor venha confirmar no coração deles e na mente deles. Registra isso no coração deles. Escreve, Senhor, cada um na mente e no coração deles, para que possamos todos, tanto eu que preguei, quanto eles que ouviram, saímos todos daqui totalmente renovados, fortalecidos e cheios da Tua graça, como praticantes do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Você que recebe a palavra, diga: Senhor, obrigado por esta palavra. Eu recebo. Ela vai ficar plantada pelo Senhor mesmo, em meu coração e em minha mente. E no tempo devido, eu tenho certeza que ela dará o fruto, em nome de Jesus. Amém? Eu falo isso pelo Espírito Santo, porque eu sei que você é um ungido, é uma ungida de Deus, é um separado, é uma separada de Deus para receber essa semente. Então receba essa vitória em nome de Jesus. Aplaudindo o Senhor. Aplaudindo. Glórias ao Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, igreja? Apresente suas mãos aos céus e diga: Senhor, derrama sobre essas mãos a Tua unção, pois eu sou o Teu instrumento. Eu sei que a Tua palavra é fiel e verdadeira, e eu tenho sim, segundo a Tua palavra, autoridade
sobre todo o mal, sobre todo o poder do inimigo. Então deposita em minhas mãos, nesse momento, um renovo, um óleo poderoso da tua unção, porque eu vou colocar simbolicamente na minha cabeça, e todo o mal vai ser repreendido pela tua unção, em nome de Jesus. Aonde houver um mal escondido, ele há de sair, em nome de Jesus. Diga amém? Então receba a unção do Espírito Santo com as mãos erguidas aos céus, receba a unção de Deus, o renovo sobre um óleo que sai do trono de Deus, desce em direção às tuas mãos agora, se você crê. Muitos vão sentir as mãos sendo aquecidas pela unção de Deus. Receba mesmo, irmão, comece a glorificar, comece a dar glória, comece a clamar, peça mesmo, peça e você vai receber, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que creem que Deus derramou sobre as suas mãos um óleo poderoso da unção de Deus, diga amém. Coloque sobre a sua cabeça e diga agora na autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. Diga, na autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, eu digo, todo mal que estiver oculto, ainda escondido em qualquer área da minha vida, eu estou agora com essa autoridade do nome de Jesus expulsando, e digo, saia todo mal. Amém? Que assim seja. Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus. Nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você
escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Aqui na internet, os irmãos que pegaram, pediram a folha que eu já enviei pelo correio, pelo e-mail, pelo e-mail, você deve ter impresso, deve ter preenchido, também se coloque em pé, em nome de Jesus. Aqueles que estão em pé, façam a oração de vocês, colocando na oração de vocês os motivos, ou o motivo da campanha que você está fazendo em nome de Jesus, enquanto eu falo com Deus aqui a respeito de vocês. Fala com Deus todos, inclusive da internet. Senhor Deus e Pai, enquanto meus irmãos entram na Tua presença e pedem e colocam diante do Teu altar, depositam o motivo das causas dessa campanha, então eu estou aqui intercedendo por eles, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê ordem aos Teus anjos para que colham essas orações e elas sejam levadas como aroma suave até a Sua presença. Eu estou orando, Pai, em nome de Jesus, para que eles exerçam a fé deles. Falem em espírito e em verdade com o Senhor e registram a fé que eles estão tendo de que o Senhor agirá nesta causa ou nessas causas. É no nome de Jesus, Pai, que eu tomo posse da minha vitória, sabendo que eles darão testemunho, porque esta campanha desta igreja não é dela, é do Senhor. O Senhor apenas revelou a esta igreja. E eu te louvo pelas vitórias, pelos testemunhos que estão havendo, e verão muito mais, porque há um povo que confia no Senhor neste lugar, os quais são os verdadeiros adoradores que o Senhor escolheu para estarem aqui em nome de Jesus. Eu quero crer, amém? Que todos aqui já oraram. Se não orou, depois em casa você vai fazer um renovo, uma oração mais dirigida, mas agora é para você ter validade como um primeiro dia. Repita comigo essas palavras, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu estou em Tua presença. Eu acabei de falar com o Senhor sobre a minha campanha. E agora eu peço, em nome de Jesus, receba o meu clamor. Eu estou publicamente declarando a minha fé, pois eu sei perfeitamente a quem estou entregando. E sei de quem receberei. Tudo vem de Ti, em nome de Jesus. Eu já tomo posse da minha vitória e eu darei testemunho da glória do Senhor sobre esta campanha, em nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a sua vitória e declaro que está derrotado, envergonhado e confundido todo inimigo que já tentou ou ainda tentará se levantar contra a tua vitória. Não terá êxito, porque jamais as portas do inferno prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tome posse da tua vitória, podemos assentar, leve para sua casa, preenche lá e venha cumprir as 7 semanas nas 7 sextas-feiras. Agora eu peço, tanto aqui na internet quanto os que estão aqui na igreja, coloque-se em pé os que estão do 2º ao 7º dia da sua campanha. Não é necessário mais registrar o motivo dela. Só façam agora esta oração para ficar bem registrado a sua fé, em que ponto ela está, em nome de Jesus, desde o primeiro dia. Digam todos, inclusive os da internet, digam: Senhor Deus, é no nome de Jesus que eu estou em Tua presença, mais uma vez publicamente declarando a minha fé, pois eu sei perfeitamente a quem entreguei
e como receberei essa vitória. Tudo vem de ti, como eu declarei lá no primeiro dia. O que eu estou aqui agora, Senhor, é em público, declarando que a minha fé é inabalável, porque o Senhor que me deu ela, que eu tenho ouvido a tua palavra e tenho tomado posse. É no nome de Jesus que eu declaro que sou o que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Digo amém? Eu concordo com a sua vitória, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça depois de dar o testemunho, porque Deus honrará a sua fé. Digo amém? Aplaudam a Ele em nome de Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os que terminaram a campanha no final do culto ou agora, depositem lá no vaso de oração. Os da internet façam conforme eu já orientei, quando enviei a folha. Se acaso não fiz isso, volte a entrar em contato comigo no meu e-mail pessoal, que eu farei, responderei e te orientarei, darei a orientação de como proceder quando termina a campanha, no nome de Jesus. Amém, igreja?